Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, pode mexer bastante com as estruturas do judiciário brasileiro. Basicamente, uma corte internacional está questionando o Supremo Tribunal Federal. E é sobre a condução dos casos do 8 de janeiro. Nosso objetivo aqui é tentar entender que corte é essa, por que ela está se envolvendo só agora e, o mais importante, quais as consequências disso tudo. A gente se baseou na análise de um vídeo que detalha bem esse desdobramento. Então, olha lá, a primeira pergunta que fica é: que poder uma corte lá na Costa Rica tem de verdade sobre o que é decidido aqui em Brasília? Parece uma coisa tão distante. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta surpreende muita gente. A gente está falando da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela é um órgão ligado à OEA, a Organização dos Estados Americanos. A função dela é basicamente garantir que os países membros cumpram o que eles assinaram na Convenção Americana de Direitos Humanos. O famoso Pacto de São José da Costa Rica. Esse mesmo. E o ponto-chave é que o Brasil não só assinou, como ratificou esse pacto lá em 1992. Certo. E na prática, o que isso significa? Significa que o Brasil, voluntariamente aceitou a jurisdição dessa corte. Ou seja, o país concordou que, para temas de direitos humanos que estão no pacto, a palavra final é da Corte Interamericana. Ela funciona como uma instância acima das nossas cortes, inclusive. Acima do STF. Exatamente, acima do próprio STF. E o material que a gente analisou ressalta muito isso, que o pacto protege direitos como liberdade de expressão, devido processo legal, direitos que, segundo a fonte, teriam sido violados. Peraí, então, só para eu entender direito, você está me dizendo que essa corte pode de fato anular uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Exato. Não é uma sugestão, uma recomendação, é uma decisão que o Brasil tem que cumprir. A fonte que a gente usou é bem clara nisso. A Corte Interamericana pode declarar a nulidade de decisões do STF e pode até determinar que o Estado brasileiro indenize vítimas de abusos que a Corte reconheça. Nossa. É um poder de revisão imenso, sabe? E que coloca em xeque aquela ideia de que o STF é a última palavra em absolutamente tudo. Ok. O poder da corte ficou bem claro. É enorme. Mas por que o 8 de janeiro? Por que isso entrou no radar deles? E por que essa movimentação toda só agora? Então, um ponto importante é que a iniciativa não foi da própria corte. O processo começou bem antes, em agosto do ano anterior. Um grupo de parlamentares e também advogados que representam réus do 8 de janeiro entrou com uma petição lá, Com essa alegação, imagino. de que o STF violou o pacto. Justamente. A alegação central é essa, que o Supremo teria violado vários direitos que estão previstos no Pacto de São José da Costa Rica durante os julgamentos. Entendi. Mas esses processos em cortes internacionais, né, eles costumam levar anos. O que mudou? O vídeo que a gente viu dá a entender que algo deu uma acelerada nisso. Isso. E é aqui que a história fica bem mais concreta e até urgente. O que era um processo que, segundo a fonte, costuma ser bem lento, burocrático, de repente teve um avanço muito significativo. A grande novidade é que a Corte Interamericana enviou um ofício para parlamentares brasileiros. Um ofício? Tipo um pedido formal de informações? Exatamente. Um pedido formal para saber do andamento dos processos, dos recursos dos réus. Mas não foi só isso. Tinha algo mais. Tinha. É o nível de detalhe da pergunta que chama a atenção. Além das coisas gerais do processo, a corte fez um questionamento muito direto, muito incisivo. Ela perguntou sobre a morte de um dos detidos, identificado no material como Clesão. Nossa, foram direto num caso específico. Sim, a corte quer saber se abriram uma investigação sobre as circunstâncias da morte dele, quais foram as conclusões e, o ponto crucial, se existem documentos oficiais sobre essa apuração. Isso é cirúrgico. Eles não estão perguntando de forma genérica sobre as prisões. É um nome, um caso. E o que a nossa fonte diz, existe essa investigação. Então, segundo o material que a gente está analisando, a resposta é um não bem claro. A análise afirma que nenhuma investigação formal foi aberta sobre essa morte. E isso torna a pergunta da corte ainda mais... Contundente, né? Com certeza. Para uma corte de direitos humanos,
uma morte sob custódia do Estado é o alerta máximo. Ao focar nisso, a Corte sinaliza que não está só na teoria jurídica, ela está investigando uma possível violação gravíssima e bem concreta. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Qual o impacto real que essa cobrança focada num caso tão sensível pode ter no quadro geral? Olha, o impacto potencial, de acordo com a análise que a gente viu, é gigantesco. A Corte Interamericana pode, virar o jogo todo das condenações. Ela pode simplesmente determinar que as sentenças são ilegais. Ilegais por quê? Detido, se confirmarem que não houve investigação, vira uma evidência muito forte de que o sistema de garantias pode ter falhado. Entendi. E quais são os argumentos jurídicos que eles estão levando para a corte? As teses principais. A fonte aponta 3 pilares principais, o que é bem interessante. O primeiro é a falta de competência do STF para julgar esses casos. Ah, a famosa discussão do foro por prerrogativa de função. Ou a falta dele, nesse caso. Exatamente. O argumento é simples. Os réus são cidadãos comuns, sem foro privilegiado. Então, não deveriam ter sido julgados direto pela mais alta corte do país. Isso fere o princípio do juiz natural, sabe? Certo. É como levar uma multa de trânsito direto para o Supremo. Mas qual é o prejuízo prático disso para a defesa? Para o Tribunal de Justiça, depois para o STJ e só então, talvez, para o STF. Tem todo um caminho. Um caminho. Ao começar o julgamento direto no STF, a chance de recurso fica muito, mas muito limitada. Basicamente, só alguns recursos dentro da própria corte. E isso, para a defesa, é uma violação clara do direito à ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, garantias que estão lá no pacto. Ok, o primeiro pilar é sobre onde eles foram julgados. Parece um argumento técnico bem forte. E o segundo? O segundo é sobre como eles foram acusados. A fonte critica muito as denúncias da Procuradoria-Geral da República. Diz que foram genéricas. O que seria uma denúncia genérica, na prática, para a gente entender melhor? O material sugere um exemplo. Imagina que uma denúncia diz que 200 pessoas invadiram e depredaram o Congresso. E aí acusa todo mundo pelos mesmos crimes de forma coletiva. Em bloco. Isso, em bloco. Mas o direito penal exige que a acusação diga o que cada um fez. Tipo, a pessoa A quebrou a janela X, a pessoa B pichou a parede Y, e a pessoa C só entrou, filmou e saiu. A individualização da conduta. Exato. Sem isso, como a pessoa se defende? Se te acusam de depredar, mas não dizem o quê? Como você prova que não foi você? É um princípio básico para uma defesa justa. Faz todo sentido. A acusação em bloco impede a defesa individual. E a terceira linha de argumento? O vídeo mencionava algo mais aberto, né? Sim, a terceira é um pouco mais ampla. A fonte fala da possibilidade da corte analisar outros abusos, sem detalhar todos. Parece meio vago, né? Uma espécie de porta aberta. É exatamente isso. Mas é estratégico. Funciona como uma cláusula que permite à defesa apresentar novas provas de violações que talvez não estivessem no radar no começo. Sei. Tipo o quê? Pode ser qualquer coisa. Questionamentos sobre as condições da prisão, denúncias de que o acesso aos advogados foi difícil, a demora para analisar recursos. Entendi. Ao deixar essa porta aberta, eles garantem que a Corte Interamericana possa fazer uma análise completa de todo o processo. Ok, então temos os 3 pilares. Foro incorreto, acusações genéricas e essa porta aberta para outros abusos. E se a Corte concordar com isso? O que acontece na prática se ela decidir que os julgamentos são inválidos? As consequências seriam profundas, em várias camadas. Para começar, no nível individual, a decisão abriria o caminho para anular os processos aqui no Brasil. A decisão internacional teria que ser cumprida. O que significaria soltar quem está preso, anular multas? Exatamente. Isso, por si só, já seria um terremoto jurídico. Mas o impacto vai muito além. Imagino. Institucionalmente para o STF. Pois é. Institucionalmente, o STF teria que, na prática, reconhecer a ilegalidade dos seus próprios atos. Seria uma corte de fora, dizendo que a mais alta corte do país não seguiu as regras. O desgaste para a imagem do judiciário seria imenso. E isso mexe com todo o tabuleiro político também. O vídeo que a gente analisou toca no ponto da anistia.
Exatamente. E esse é talvez o efeito colateral mais explosivo. A fonte aponta que isso mudaria completamente o debate sobre uma anistia. Hoje, essa discussão é vista por muitos como uma coisa puramente política, né? Uma tentativa de perdoar crimes. Certo. Mas imagina o peso de ter o selo da maior Corte de Direitos Humanos das Américas, dizendo que houve abusos e violações de direitos por parte do Supremo. A narrativa muda completamente. Completamente. A discussão sobre anistia deixaria de ser só uma pauta política. Passaria a ter um respaldo jurídico internacional muito forte. Os defensores poderiam argumentar: não estamos querendo perdoar crimes, estamos querendo corrigir uma injustiça reconhecida internacionalmente. Isso dá uma outra legitimidade para o debate. Resumindo, então, para a gente amarrar o que vimos até aqui. Temos um órgão internacional com poder real de anular decisões no Brasil, investigando ativamente a conduta do STF nos casos do 8 de janeiro. E essa investigação, que estava lenta, foi acelerada por uma pergunta bem específica sobre a morte de um detido, e se baseia em argumentos técnicos bem fortes. É isso. E o desenrolar dessa história pode redefinir não só o destino dos condenados, mas a própria dinâmica de poder entre o nosso judiciário e as instâncias internacionais de direitos humanos. É um verdadeiro teste de estresse para o sistema. E analisando tudo isso, fica uma questão no ar, né? Sim. O material que a gente viu foca muito na possibilidade de anular as sentenças. É um impacto mais imediato. Mas vale a gente refletir por outro ângulo, sabe? Olhando para o futuro. Qual o impacto a longo prazo para a soberania jurídica de um país quando uma corte externa invalida decisões da sua mais alta corte? Onde que a gente traça a fronteira entre a proteção internacional dos direitos humanos, que é necessária, e a autonomia dos sistemas de justiça de cada país? Se essa porta for aberta agora, num caso de tanta repercussão, ela pode ser usada em outros contextos. Essa tensão, sabe, entre soberania nacional e jurisdição universal de direitos humanos é um dos grandes debates do nosso tempo. E o Brasil pode estar prestes a virar o palco central dessa discussão.